Mateus 25, 1-4 diz assim: palavras de Jesus: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Com essa parábola, Jesus destacou a importância de nós nos mantermos cheios do Espírito Santo, reconhecendo a prudência daquelas que tinham azeite para as suas lâmpadas e rotulando de insanas as que não levaram o azeite, porque elas corriam o risco de ficar no escuro e de perder a presença do noivo. É mais fácil ser louco do que ser prudente. É mais fácil andar pelo caminho largo da perdição do que pelo caminho estreito da salvação. Porque para andar no caminho estreito da salvação, você precisa fazer renúncias. Esse caminho, na verdade, ele exige perspectiva de futuro. Só se mantém no caminho estreito aquele que entende o amanhã, aquele que tem concepção de eternidade, aquele que tem uma visão a longo prazo. É muito difícil mesmo não ser absorvido pelas necessidades desse plano aqui, do plano terreno. E quando isso ocorre, nós nos relacionamos com Deus pelas soluções de nossos problemas terrenos. Por quê? Porque as aflições do tempo presente nos cegam pela dor que elas podem nos causar. Porque uma pessoa com dor, ela não consegue enxergar mais nada além da própria dor. Uma pessoa que sofre, ela não consegue enxergar mais nada além de seu sofrimento, e ela corre, procura alívio. Não foi diferente nos dias de Jesus. As multidões seguiam Jesus pelos mesmos motivos, eles queriam milagres e bênçãos. Poucos permaneceram quando ele pediu compromisso, quando ele pediu participação em sua dor e sofrimento. E na verdade, quando essa é a relação com Deus, quando é uma relação baseada em perspectiva de receber, quando é uma relação fundamentada em troca, muitos se afastam de Deus, por se sentirem frustrados, decepcionados com a falta de mudanças que eles esperam, com a falta de transformação que eles desejam. O tempo faz isso com a gente. Eu não estou falando aqui de pessoas ralas, superficiais na fé. Estou falando de pessoas que creem, que amam a Deus, mas que são afetadas no decorrer do período, quando a promessa é adiada. O tempo é inimigo do primeiro amor. Ah, pastor, você está falando isso porque você é feliz no seu casamento, você encontrou uma esposa que te ama desse jeito, fica fácil. Minha vida amorosa é um download que deu erro com 99%. Aí chega ela lá no aniversário e encontra as tias. Porque o pior é encontrar as tias. Mãe cobra, mas não cobra muito. Agora a tia escracha. Cadê ele? Cadê o namorado? Não veio? Aí está lá você tendo que responder: não, meu namorado não veio. O problema é que ele mora muito longe. Eu moro aqui, ele mora no futuro. Aí está você, cheia de expectativa, esperando, agora vai. Ouvi dizer que pela internet as coisas acontecem. E aí está você produzindo foto de gatinha, alisando o cabelo, fazendo chapinha, memorização, só para botar fotinha bonita na internet, no Facebook. Mas aí encontra alguém que fez o mesmo.
E aí, no Facebook é uau, pessoalmente é ué. Tá outro falando, pastor, esse dia quase que eu briguei com o lixeiro. Por quê, irmão? Cara doido, querendo me levar? Tipo, minha vida tá um lixo? É isso? Nós, muitas vezes, pedimos coisas a Deus, e a resposta de Deus não é exatamente aquela que nós esperávamos. Ele não responde do jeito desejado, mas Ele responde com a sua presença, porque a sua maior intenção não é ficar te dando o que você pede, mas é te ensinar a buscar o reino em primeiro lugar, para que todas as outras coisas te sejam acrescentadas. Em outras palavras, igreja, a parte que nos cabe é manter o vaso completo com azeite. A parte que nos cabe é manter a chama acesa. A parte que nos cabe é zelar pela unção e pela presença de Deus em nós. O resultado será uma consequência do seu relacionamento com Deus. Você vai abrir a sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 1, capítulo 4, verso 1 até o 7. 2 Reis 4, de 1 a 7, diz assim: E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Diga em voz alta: uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e elas enchia. E sucedeu que cheias foram as vasilhas. Disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Esse texto trata do episódio em que Eliseu multiplica o azeite da viúva. Que viúva é essa? Na Bíblia não tem nome, mas tem definição. No segundo livro de Reis, conta-se a história de uma mulher, uma viúva. Seu marido faleceu e deixou com ela 2 filhos, mas seu marido não era um qualquer, ele era servo de Eliseu, ele havia servido o ministério de Eliseu. Ainda assim, qual era a situação dessa viúva? Naqueles dias, na antiguidade, o esposo era a única fonte de sustento de uma família, e a morte do provedor do lar significava também sérias dificuldades financeiras, porque nem sempre essas viúvas eram aceitas de volta à casa paterna, e em função disso, muitas viúvas eram roubadas, eram enganadas, e levadas à mendicância, se tornavam mendigas, e em situações extremas, até prostituí-las se prostituíam.
Então, além dos 2 filhos herdados, ela também herda dívidas. O marido morreu e deixou dívidas, e dívidas que ela não podia pagar. Óbvio, sem fonte de renda, sem ter por onde procurar recurso, o desespero toma conta do coração dessa mulher. Os credores estão impacientes, eles estão cobrando a dívida, só que sabendo da falta de recursos, eles resolveram tomar os filhos daquela mulher para serem vendidos como escravos, e assim eles pudessem receber o dinheiro. Vender os filhos dos devedores para serem escravos, naqueles dias era uma prática comum, mesmo sendo crianças, uma prática cruel, mas uma prática comum. E os filhos então estavam na eminência, em função da dívida, de se tornarem escravos, e um escravo não tinha direito a nada. A vida dos filhos se limitaria a satisfazer os desejos do seu dono. Não eram raras as notícias de crianças escravas, sendo presas, sendo torturadas, sendo espancadas. Então nós temos aqui essa viúva, tendo que lidar com esse quadro. Esse parecia ser um destino irreversível, com muita dificuldade para conseguir até o sustento diário. Como fazer para ganhar dinheiro para saldar a dívida? Como que eu vou poder salvar os meus filhos dessa crueldade? E aí nós começamos esse sermão avaliando o posicionamento dessa mulher. Havia naquela época uma escola de profetas, que foi instituída por Samuel. Ela existia ainda nos dias de Elias, ainda nos dias de Eliseu, e o esposo dela era um dos discípulos do profeta. Esses profetas tinham filhos espirituais, e o esposo da mulher era uma espécie de filho espiritual de Eliseu. Um livro de coletânea de tradições judaicas, o Targum, ele dizia que o homem falecido, na verdade, era Obadias, que era um homem valoroso. Ele era um administrador da casa do rei Acabe, que havia protegido e alimentado 100 profetas, nos dias da perseguição de Jezabel contra os profetas. De qualquer forma, o texto deixa claro que Eliseu conhecia o caráter daquele homem, e por isso a viúva foi ter com ele. E ao chegar à presença do profeta, ela relata a tristeza daquela história e também a sua necessidade. E inicialmente Eliseu, que era o líder daquele grupo de profetas, buscou uma solução mais pragmática. Quais seriam as posses dessa mulher, para que elas possam ser comercializadas, e desse modo então tenham uma entrada de recurso para que essa dívida seja paga. Só que a resposta dela era preocupante. A única coisa de valor que ela possuía era uma botija, com cerca de 5 litros de azeite. O azeite naqueles dias era tão valioso que ele chegou a ser uma moeda de troca. Era, na verdade, o que de mais valioso ela tinha em casa. Por quê? Porque o azeite era usado como alimento, como cosmético, na unção dos mortos, como medicamento, para honrar os hóspedes e até na iluminação. Então, devido às suas múltiplas utilidades, o azeite era um bem extremamente precioso. Era um dos principais artigos para o comércio, juntamente com os cereais e com o vinho. Só que aquela quantidade que a viúva tinha era insuficiente para o seu uso particular e até para saldar essa dívida. Então, de nenhuma maneira, esses 5 litros de azeite teriam o valor necessário para livrar os filhos dessa escravidão. Então não havia saída, não havia alternativa. Era uma derrota eminente. Mas nesse momento aqui, diga para o vizinho do seu lado, é nesse momento. Dá uma chacoalhada nele e diz: é em momentos assim. Em momentos assim, quando cessam os recursos humanos, e quando o homem não tem mais nada a fazer,
ou não há mais nada que o homem possa fazer, é em momentos assim onde se esgotam as forças e as possibilidades, quando as energias se esvaem, que Deus entra e faz aquilo que o homem não pode fazer. E se você crê nisso, dá um glória a Deus forte e aplauda ao Senhor.